bom? Meu nome é Andréia Sarmento, sou psicopedagoga e psicanalista. Hoje nós vamos abordar um tema que se chama padrão de repetição. Quando a gente olha aquele caso Henri Borel, que é um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, que é um homicídio de uma criança de 4 anos, que envolve mãe e padrasto. Já se foi falado muito na internet, então quem quiser conhecer um pouco sobre a análise da personalidade, a análise clínica da personalidade desses indivíduos, tem vários vídeos de vários especialistas falando sobre a análise clínica da personalidade, então eu não vou abordar isso, eu quero abordar especificamente o padrão de repetição. Acompanhando ali os noticiários, acompanhando ali esse caso, me chamou a atenção o padrão de comportamento, ou padrão de repetição nos relacionamentos desse vereador. Todas as mulheres que ele se relacionou, os relacionamentos anteriores, são mulheres que tinham filhos na faixa etária da segunda infância. Então, para um olhar de uma pessoa que não tem informação específica na área de saúde mental, passa desapercebido essa informação. Mas para um especialista, isso ressalta, isso sai ali, grita aos nossos ouvidos essa informação, porque é uma informação de padrão de repetição de comportamento. Então, a gente tem ali um padrão de repetição. Então, para se relacionar com esse homem, daí eu afirmo a vocês que necessariamente essa mulher tinha que ter filhos, e filhos dentro dessa faixa etária. Não era por acaso que ele se relacionava, não era o envolvimento com a mulher para depois descobrir que ela tinha filhos. Ali, aquele relacionamento só se engajava, só se tornava um relacionamento mais firme ou mais sério com base naquelas crianças. Então, como especialista, eu afirmo a vocês que ali não era por acaso aquele cenário de mulheres com filhos na segunda infância. Inconscientemente, para se relacionar com este homem, essa mulher teria que ter filhos, porque o prazer dele está não só no relacionamento, mas sim também em maltratar, subjugar e lesionar essas crianças. Certamente você conhece algumas pessoas, algumas mulheres que se envolvem com homens violentos. É bem marcante que se essa mulher terminar esse relacionamento com esse homem violento, se ela conseguir se livrar desse relacionamento, o próximo relacionamento, se não for quebrado esse padrão de repetição, vai buscar um homem violento. A gente pode colocar ali 100 homens em que a gente faz uma análise do perfil dessas pessoas. 99 são pessoas calmas, passivas e pacíficas, mas dentro desses 99 tem um agressivo ali, tem uma pessoa extremamente violenta. Essa mulher, ela consegue mapear inconscientemente e buscar se relacionar com este homem violento. Então, enquanto não se quebra esse padrão, o padrão ele se manifesta e ele se repete, porque é um padrão. Quando a gente fala de pessoas endividadas, são pessoas que não conseguem viver sem dívida. Então, sempre ela busca justificar a compra desenfreada pela necessidade daquele objeto, ou sempre criar uma situação em que aquilo é de suma importância e é vital. E para a gente, observando essa análise ou essa justificativa dessa pessoa, a gente acaba concordando. Só que quando você pega os vários comportamentos, você consegue evidenciar ali uma repetição a fim de se viver endividado. Ou pessoas também que têm relacionamentos abusivos, daí a gente vai falar não de relacionamentos afetivos, mas sim de relacionamentos de amizades. Então essa pessoa sempre tem pessoas próximas dela que vivem de abusos, Então essa pessoa sempre é abusada, as pessoas tiram vantagens e proveitos dessa pessoa, e é sempre um padrão. Ela pode terminar amizade com essa pessoa, ela vai buscar um outro amigo ou um outro um colega que seja, a fim de tirar proveito dessa pessoa. Então existe um padrão ali que essa pessoa não consegue quebrar de relacionamentos abusivos.
Então, isso tudo são exemplos de padrão de repetição. Quando a gente fala de hábitos ou padrões de comportamentos, para cada hábito existe uma necessidade interior. Para cada comportamento repetitivo existe uma necessidade interior. Por isso que é tão difícil de quebrar esse padrão, porque não é uma questão consciente. Quantas vezes você falou para você mesmo que não iria mais fazer tal coisa e quando se pega de surpresa está ali fazendo aquela mesma coisa que você já tinha se prometido não fazer mais? Isso são padrões. São padrões que a gente repete, né, com base em pensamentos ou em crenças, e a gente repete aquilo durante a vida toda. E a repetição são reforços. Eu sempre digo que a repetição, o padrão de repetição, ele é burro, porque quando a gente erra, geralmente a gente faz uma análise, né, uma autoanálise e consegue ali tirar uma síntese daquilo ali e consegue reformular os nossos comportamentos para não cair naqueles erros. Então, isso que a gente chama de aprendizado, é mudança de comportamento. Só que para quem tem um padrão de repetição, não adianta fazer essa análise. É gastar energia, é lançar energia sem efeito, porque isso é uma questão inconsciente. Tem que se buscar a origem desse padrão e trazer essa libido. A gente vai falar ali de satisfação. Existe uma satisfação por detrás desse padrão de repetição, ainda que socialmente esse padrão ele traga prejuízos, né? Você fala assim, mas como que eu vou dizer que existe uma satisfação em viver devendo? Socialmente é desconfortável, pessoas te cobrando, seu nome está negativado, tem uma série de questões. Mas inconscientemente existe sim uma satisfação. Por isso que o indivíduo repete aqueles comportamentos. Então, para se quebrar esse padrão de comportamento, existe um trabalho bem profundo, tanto de análise ou de psicoterapia, né? Assim a gente tem profissionais distintos, né? A análise é o psicanalista, a psicoterapia é o psicólogo, que trabalham em questões comportamentais, o psicanalista trabalha com a base do inconsciente, né? O psicólogo tem as linhas da própria psicologia, enfim, mas a fim de buscar ali uma elaboração daquele padrão de repetição para que se venha quebrar aquela corrente. Então, não se tem uma quebra de corrente consciente. Não adianta fazer uma análise, não adianta eu aconselhar essa pessoa, porque isso não está na base da consciência, está na base da inconsciência. Se leva bastante tempo e esforço conjunto, tanto do profissional como do paciente, para buscar ali uma origem daquele problema, né? Sabendo que vão ter as resistências do próprio organismo, que a gente vai se deparar com coisas que a gente não quer encontrar, que a gente não quer reconhecer. Isso passa na base de reconhecer algumas questões que a gente rejeita, a gente joga onde? No inconsciente. O que eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês é que esse vereador do Rio de Janeiro, ainda que ele passe bastante tempo na cadeia, que necessariamente eu creio que vai passar, porque é um homicídio, né? Já está tendo algumas considerações já jurídicas que é duplamente qualificado, ele pode passar o tempo que for na cadeia. Se não tiver também ali um tratamento sério para quebrar esse padrão, ele vai sair dessa liberdade, né, restrição de liberdade, e vai voltar a cometer as mesmas coisas, porque existe esse padrão. Esse padrão só se quebra com análise ou com psicoterapia. Bom, espero que vocês tenham gostado do assunto. É um assunto para reflexão, é um assunto também para autoanálise, para quem ali observa que tem comportamentos repetitivos, que sempre comete as mesmas coisas. Ali a gente deixa ali um ponto para reflexão bastante importante. A gente só consegue fazer isso mesmo, essa quebra, através de um tratamento sério, com profissionais responsáveis. Quem gostou do assunto, deixa o seu like,
Se inscreva no canal. Quando tiver novos vídeos, você vai ser notificado. E até logo!